Olá, meus irmãos, Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para essa semana para você. Eu quero falar sobre o amor de Deus. Nós poderíamos falar aqui 2, 3 horas sobre isso, mas eu quero me ater só em um ponto e quero ler com você o Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós conhecemos esse texto porque ele fala muito forte sobre o amor de Deus. Só que ele é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar, irmãos, muito mais profundo. Porque o amor, ele é um verbo e transmite ação. Percebe comigo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Então, no amor, exige e é necessário uma entrega. E aí vem aquela pergunta ao qual eu me questiono. Nós estamos amando a Deus? O que nos mostra e o que nos prova o nosso amor? Porque Deus provou o amor dele para conosco. Então, se você sair aí em tudo quanto é canto, se você for nos bares, se você for em qualquer lugar de prostituição, se você andar pelas ruas e você parar e abordar as pessoas perguntando se elas amam a Deus, todos nós, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer: eu não amo a Deus. É muito difícil. Só que o amor tem uma entrega. No amor é dado alguma coisa. Deus provou o seu amor nos dando o seu Filho, e o que nós provamos amando a Deus? Qual é a nossa entrega? Esta é a pergunta. Então eu leio aqui com você, guarda bem no seu coração. Durante o ministério de Jesus, Jesus mostrou seu amor pelas pessoas abençoando, servindo os pobres, as pessoas que estavam enfermas, doentes e aflitas. E Jesus ensinou seus discípulos dizendo: o meu mandamento é este, está lá em João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então servir as pessoas demonstra o nosso amor por elas. Servir a Deus demonstra o nosso amor a Deus, o nosso amor por Jesus. E é nesse ponto que nós precisamos nos avaliar, irmãos. Nós precisamos nos avaliar. É muito interessante nós estarmos nos observando muitas vezes, porque às vezes nós estamos caminhando em rumo errado. Nós estamos deixando a nossa mente nos enganar. São o fruto da árvore que mostra se ela é boa. Entendeu? Guarda no seu coração. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. E Deus nos conhece. Nós precisamos nos conhecer também. Nós não podemos nos enganar. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, não se engane. Nós precisamos observar o que nós falamos em quatro paredes. Quais são as nossas atitudes nos dias de confrontos, de dificuldade? Eu gosto muito de falar sobre isso. Isso é libertação, isso é poder de Deus na nossa vida, é a transformação. O que nós perdemos quando nos encontramos com Jesus? O que nós perdemos? O que foi entregue? O que foi deixado? Qual é a cruz que nós tomamos para caminhar com o Senhor? No mundo tereis aflições. Qual tem sido a sua aflição por amor ao Evangelho? Então, querido, guarda esse texto, ele é muito profético para mim. João 3, ou seja, João 14, versículo 15. Jesus diz: se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Peraí, então ele está dizendo que se eu digo que eu amo, e eu não guardo os seus mandamentos e nem o obedeço, então eu não o amo de verdade de fato. É mentira. E o diabo é o pai da mentira. Eu digo que eu amo ele, mas eu não guardo a sua palavra, não guardo os seus ensinamentos, mas eu estou vivendo do jeito que eu quero, trilhando os meus próprios caminhos. Então aqui ele diz que ele conhece quem ama ele. Se verdadeiramente nós o amamos a Jesus, amamos
ao Pai soberano, Criador de todas as coisas, nós precisamos então, a qualquer custo, guardar a sua palavra. A Bíblia Sagrada tem que ser lida e praticada. Nós temos que ler a sua palavra e praticá-la. Se a palavra de Deus diz que a prostituição, se diz que a defamação, se diz que os desejos carnais são pecado, e isso entristece o Espírito Santo, então eu não devo fazer isso. Você concorda comigo? Eu não devo, eu preciso então me afastar dessas coisas. E na medida que eu me afasto disso, então o Senhor olha e fala, tá aí um filho que me ama. Não foi assim que aconteceu com Jó? Não é? Quando Deus faz então uma assembleia nas regiões celestes, e Satanás se apresenta e o Senhor fala, você viu meu servo Jó? De onde você vem, Satanás? De rodear a terra. Você viu lá o meu servo Jó, um homem justo, fiel, que se desvia do mal? Então o filho de Deus, a filha de Deus, ela prova o amor dela para com o Pai quando obedece a sua palavra, quando guarda a sua palavra e a coloca em prática. Irmãos, presta atenção, que coisa interessante. Jesus, quando estava na terra, ele cuidou dos doentes, cuidou dos pobres, ele estava curando, abençoando as pessoas, se entregando às pessoas, e ele diz assim que os seus discípulos deveriam fazer o mesmo. Ame desta maneira, não ame só de palavras, mas ame com ações. Nós precisamos ir visitar mais os hospitais, as viúvas, os órfãos. Nós precisamos, irmãos, compartilhar a nossa alimentação com essas pessoas. Não podemos viver essa vida. Ah, pastor, olha, eu estou cuidando da minha família e cuidando de mim. O resto, então está errado. Não é o ensinamento de Jesus. Nós devemos cuidar de todos. Tudo aquilo que tiver no nosso alcance, no nosso esforço, nós devemos fazer. Inclusive eu. Eu não estou sendo imperativo aqui, dizendo que você deve fazer nada. Pelo contrário, isso começa por mim. Nós precisamos fazer. E estou falando com os filhos de Deus. Estou falando com a igreja. A igreja precisa acordar, nós precisamos acordar, todos nós, não são só os pastores, os presbíteros, evangelistas, diáconos, mas todos nós. Amém, queridos? Quero ler aqui um outro texto. João 14, versículo de número 20, ele diz, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, eles obedecem a eles. E esse aí é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 20 e 21. Interessante que mais uma vez o Senhor fala, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, a estes aí são os que me amam. Então percebe comigo que quando você encontra, ou quando nós falamos que amamos a Jesus, mas estamos sempre infracionando, sempre indo contra os seus ensinamentos, nós estamos nos enganando a si mesmos. Nós estamos entrando, irmãos, numa grande furada. E eu quero acordar você nesse dia. Eu quero trazer essa palavra de despertamento para você que está me assistindo. Vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus em relação ao amor. Quer amar Jesus? Diz que ama a Deus? Então vamos olhar para o nosso próximo, para as pessoas que trabalham conosco, os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam, a nossa própria família, ajudando na sua necessidade. Nem sempre a necessidade do nosso irmão é financeira. Nem sempre a necessidade do nosso irmão é alimentar. Mas muitas vezes é uma enfermidade, uma doença, é uma angústia, é uma aflição, é uma solidão, é um abandono. E pode ser também financeira, pode ser também de alimento. E no que for necessário, nós devemos amar a Deus cuidando dessas pessoas. Lembra quando Jesus diz... Quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava doente, foste me ver. Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Vocês fizeram a mim. Percebe que nós provamos o nosso amor quando nos doamos,
Pastor, mas eu não tenho tempo. Irmão, tem. Você tem tempo só para as prioridades. Aquilo que é prioridade para nós temos tempo. Então, se nós dizemos que não temos tempo, é porque a obra de Deus e a obediência ao Senhor não é a prioridade na nossa vida. Nós estamos aqui com uma missão. Nós não viemos a esse plano para viver a nossa vida, mas com uma missão e deve ser cumprida até o nosso retorno para a nossa casa eterna. Amém? Você está comigo? Engraçado que essa palavra aqui de João 14, 20 e 21 fala que Jesus vai se revelar a estes. Então ele não se revela a qualquer um, mas se revela na vida do obediente, naquele que vive em obediência, que vive para fazer o bem, que vive para tocar as pessoas, para abençoar as pessoas, para manifestar o amor de Deus na vida daquelas pessoas. Se Deus amou e provou o amor dele dando o seu filho, se Jesus provou o amor dele se entregando e cuidando dos doentes, dos aflitos, dos pobres, então eu devo fazer o mesmo, porque esse foi o mandamento de Jesus para a sua igreja, que nós amássemos uns aos outros, cuidássemos de uns aos outros, e aí estava provando o amor nosso por ele. Um outro texto que eu quero deixar para os irmãos, que fala bastante sobre, então, a obediência, mais uma vez. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 5. Estais esquecidos da palavra de encorajamento, que vos dirige como filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina aquele que ama e educa todo aquele que recebe como filho. Então, toda vez então que o Senhor nos chama a atenção pela sua palavra, que nós devemos amá-lo, que nós devemos provar o nosso amor, isso é uma maneira de nos lembrar, de nos encorajar, nos disciplinar. E ele diz aqui então que aquele, irmãos, olha que coisa interessante no versículo de número 8, mas se estáis sem orientação, do qual se tem tornado participantes, então sois filhos, então não sois filhos legítimos, sois bastardos. Quem não quer correção, quem fica sem correção, é um filho bastardo. Não tem paternidade, não tem pai. Então essa palavra de encorajamento é para os filhos de Deus. Ó filho, você me ama, anda nos meus caminhos. Ó filho, filha, você me ama, coloca em prática a minha palavra. Não é tremendo, irmãos? Não é glorioso? É maravilhoso isso. É motivador saber que nós temos um pai que nos dirige, um pai que fala assim, olha, segue esse caminho, segue essa direção, para que tudo dá certo, para que você me represente. Agora, irmãos, o contrário da obediência é a desobediência. A desobediência, ela traz muitos transtornos. E eu quero fazer aqui uma analogia. Talvez você dirige, você tem carro. E se o policial passar e ver você dirigindo sem cinto, ele te dá uma infração. Se você estiver dirigindo em alta velocidade, em um lugar onde não pode, e acontece um acidente, você pode ser até preso e perder a sua liberdade. Há muitas pessoas que estão recebendo infrações no mundo espiritual. E a vida dessas pessoas estão indo cada dia pior, porque elas estão totalmente infracionando as leis de Deus, as leis que os filhos de Deus devem seguir. E muitas pessoas perderam até a sua liberdade, estão aprisionadas. Assim como um policial, ele pode prender uma pessoa que comete uma determinada infração, rouba, mata e etc. Ou até uma multa mais leve, que vai sair do bolso muitas vezes. Você vai ter que pagar em dinheiro. Tem muitos filhos de Deus que estão vivendo em círculo, porque não está obedecendo a palavra do Senhor, a orientação do Senhor. Você já ouviu falar que todo filho que desobedece o pai e a mãe quebra a cara? Tem muitas pessoas dentro da igreja quebrando a cara, porque andam em desobediência, irmãos. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos provar o nosso amor ao Pai, sendo filho obediente. Pastor, mas eu estou indo na igreja, eu dizimo, eu oferto. Irmãos, ir na igreja é nos abastecer, é pegar a ferramenta, é ouvir a voz de Deus.
Provar o amor a Deus é praticar aquilo que é aprendido na igreja. Os pastores preparam sermões, os evangelistas, os diáconos estão lá para cuidar dos irmãos, mas essa função de amar a Deus, cuidando das pessoas, colocando em prática o que é aprendido, essa é a função de toda a irmandade. Coloca amor nas minhas palavras. Vamos provar o nosso amor. Qual é a entrega que nós estamos tendo? Que você perdeu? Que foi que você perdeu? Pensa comigo. Se você ainda continua vivendo aquela vida mundana que você vivia quando não conhecia Cristo, e você continua ainda vivendo essa vida, e você não tem luta nenhuma em servir a Jesus nessa terra, em um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, um mundo onde o mal impera e está tudo bem com você, tem alguma coisa errada. Porque nós somos confrontados, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, se realmente estamos servindo a Deus. Somos confrontados em muitas coisas. A moda está aí para profanar as nossas mulheres, os nossos jovens, os nossos homens. A moda está aí destruindo valores familiares. Até mesmo na igreja, a gente vê coisas que acontecem na igreja que se os anciões, os pastores não ficar atentos, o mundanismo entra e fica na igreja. Então nós temos que estar voltando à nossa essência, e a essência é a Bíblia, é a palavra de Deus, onde tem toda a vontade de Deus para os seus filhos. Eu gostaria muito que você refletisse nessa palavra. Eu quero ler mais uma vez com você, e eu gostaria que você refletisse todos os dias sobre isso. Naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse aí é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar a Deus implica então em obediência, não em palavras. Palavras vazias, sem obediência, é uma coisa terrível. E eu vou dizer para você que a desobediência, ela é algo assim muito terrível, porque nos mostra a falta de consideração e o desprezo para o sacrifício de Jesus. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Jesus. Quando um filho desobedece o pai, a mãe, as orientações, ele está desprezando toda a orientação do pai e da mãe. E quando desobedecemos ao Senhor, quando nós não queremos cumprir os seus ensinamentos, nós estamos desprezando a morte e o sacrifício de Jesus que ele fez por nós. Estamos desprezando a herança, desprezando aquilo que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, para viver uma vida, irmãos, segundo a nossa vontade, segundo o desejo carnal. Satanás ofereceu para Jesus todos os tesouros da terra, todo o glamour, e Jesus não quis não, ele preferiu o céu. O céu não é para qualquer um, o céu é para aqueles que têm o nome no livro, escrito no livro da vida. O céu e as mansões celestiais são para os pecadores remidos, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Um beijo no seu coração do pastor que te ama. Nós temos uma missão de provar o nosso amor para com o Senhor Jesus e para com o Pai, amando os nossos irmãos, colocando em prática o nosso amor. Não pode ser em palavras e não pode ser em sentimento, mas ele tem que ser em ação. Essa ação, ela visa cuidar dos doentes, visitar os doentes, ajudar aqueles que estão passando fome e necessidade, aqueles que se encontram em aflições, em perturbações. Nós temos que orar por essas pessoas, cuidar e visitar delas. A nossa prioridade nessa terra, fazer a vontade de Deus. Um beijo no seu coração do pastor que te ama.